Em 2020, a NASA enviou uma máquina de 1 tonelada para explorar a superfície de Marte. Era o chamado Rover Perseverance. Ele tem a dimensão aproximadamente de um carro, com 3 metros de comprimento. E ele é super equipado com sistemas para poder gerar energia e para poder explorar a superfície do planeta vermelho. Essa não é a primeira vez que se envia máquinas para poder estudar a superfície de Marte. Sempre que uma nova tecnologia aparece, ela vai sendo incorporada nos projetos que tem como o objetivo principal a exploração interplanetária. Agora vem cá, quanto de dinheiro que você acha que já foram investidos nesses projetos? Qual que é o preço para enviar uma nova sonda equipado com a mais recente tecnologia para poder explorar a superfície de um planeta desconhecido? Sem dúvida, já foram gastos bilhões de dólares. Agora imagina se, ao invés de enviar uma máquina que pesa toneladas, fosse possível enviarmos uma bolinha viva de células com um tamanho menor do que a cabeça de um alfinete e que, ao chegar lá, essas células elas se multiplicassem e virassem uma máquina equipada com sistemas de captação de energia, com rodas, com brocas para poder captar amostras e ainda por cima tivesse o potencial de evoluir a sua tecnologia de maneira intrínseca, de acordo com as demandas do meio externo. Loucura, né? Mas isso é exatamente o que o corpo humano faz. Se você visitar uma maternidade, você vai testemunhar essa loucura acontecendo. A partir de uma única célula, após sucessivas multiplicações e diferenciações, nasce uma criança, a qual ela é equipada, entre aspas, com braços articulados, com uma bomba que distribui sangue e nutrientes, com sistemas que captam a luz e transformam em impulsos elétricos, gerando imagens nítidas do ambiente ao redor. Isso é simplesmente fascinante. Mas no meio de todo esse espetáculo da natureza, eu quero destacar aquele que mais me fascina, que é a capacidade de evoluir a partir das demandas do meio externo. Quem controla tudo no seu corpo é o cérebro. E nesse vídeo você vai compreender que a característica que mais diferencia o ser humano de todas as outras espécies é a plasticidade neuronal. É a capacidade que o cérebro tem de se modelar de acordo com as demandas externas. Eu sou o Márcio Araruna, eu sou neurologista e eu sou um apaixonado pela máquina mais fascinante do nosso corpo, que é o cérebro. E antes de continuar o vídeo, eu peço para você curtir e se inscrever no canal. Isso me ajuda bastante a continuar trazendo conteúdos fascinantes para você, beleza? Vamos lá, roda a vinheta. Na década de 50, Francis Crick e James Watt, eles descobriram a estrutura molecular do DNA. Naquela época, eles achavam que haviam descoberto o segredo da vida. Bom, de fato, o DNA ele possui todas as informações necessárias para a gente poder escrever a estrutura molecular de um ser vivo. Porém, esse segredo ele é muito mais complexo e enxergar o DNA como sendo um livro de receitas imutável é você enxergar o segredo de maneira incompleta. Quando se entendeu que o ambiente ele tem o poder de modelar o cérebro, o órgão que comanda todas as funções no corpo, a outra metade do segredo ela foi desvendada. Não basta ter o DNA para construir uma pessoa, é preciso adicionar toda a vivência externa nessa equação. Imagina se você tivesse nascido há milhares de anos atrás, na época das cavernas. Possivelmente você se vestiria com peles de animais, dormiria ao relento e caçaria mamuts. Essa pessoa fictícia ela poderia até guardar alguma semelhança com você, já que compartilharia exatamente o mesmo DNA. Só que eu não tenho medo de afirmar que seriam indivíduos completamente diferentes. A sua versão dos Homens das Cavernas não falaria português, não teria a mesma capacidade de planejar e de articular estratégias de trabalho, nem reconheceria uma música do Frank Sinatra. Você percebe? E é aqui onde eu quero chegar. O ambiente ele tem o poder de modificar o funcionamento e as conexões neuronais, modelando o seu cérebro a todo instante. Talvez essa capacidade de evoluir de acordo com a demanda do meio que nos cerca é o que tem sido o maior segredo da natureza. Porque isso possibilitou o ser humano explorar vários ambientes no planeta Terra, sendo a espécie hoje mais evoluída. Se você pegar uma iguana e levar ela para morar no clima frio do Canadá, muito provavelmente ela vai morrer. Isso porque esse réptil ele veio ao mundo com uma pré-programação rígida de crescer, se acasalar, comer e dormir. Tudo em um ambiente específico. O cérebro humano não. A gente nasceu com a pré-programação básica, mas foi deixado a cargo do ambiente escrever o restante da nossa programação cerebral. Foi o psicólogo americano chamado William James, a gente já falou dele aqui em outros vídeos, que
quem primeiro cunhou o termo plasticidade para poder se referir a essa habilidade do cérebro de se remodelar de acordo com o que é exigido dele. A título de curiosidade, décadas depois, o nome plástico ele foi utilizado para poder nomear um material amorfo que tinha sido descoberto, que era derivado do petróleo e que tinha a propriedade de se modelar em diversas formas, daí o nome. Pegando essa ideia, não imagine o seu cérebro como sendo uma estrutura já definida, toda montada, com a parte de trás sendo responsável pela visão, a parte lateral sendo responsável pela audição, a parte da frente sendo o local onde reside o raciocínio, enfim. Esse é apenas um modelo didático. Na verdade, o cérebro ele é melhor compreendido quando a gente visualiza ele como sendo uma massa de um tecido vivo, o qual ele está passando por constantes mudanças. E é o ambiente quem está tecendo essas modificações nesse tecido vivo. Olha que legal. Voltando para aquela ideia inicial da exploração de Marte, você percebe o tamanho da distância que existe entre um computador, entre uma máquina, e o cérebro humano? A distância ela é gigantesca. A cada tecnologia nova que vai aparecendo, os computadores eles vão evoluindo, correto? O Rover Curiosity foi uma máquina lançada em 2011 pela NASA para poder explorar Marte. Só que ele já está obsoleto quando você compara com as tecnologias mais recentes. Inclusive o Rover, que eu falei no início do vídeo, que foi lançado em 2020, ele é muito mais moderno. Você percebe que para poder incorporar a evolução tecnológica é preciso você criar outro computador, outra máquina, outro hardware, a fim de você abrigar toda a magnitude de programas de softwares mais modernos? Já com um supercomputador que está dentro da sua cachola, isso não é necessário. E é aqui onde eu quero entrar o cerne do segredo que não foi visualizado por Crick e Watson. Mesmo mantendo o mesmo volume, o mesmo tamanho, o cérebro ele absorve toda sorte de dados do meio externo e se reescreve a todo instante, ganhando velocidade, ganhando rapidez, ganhando velocidade de processamento, velocidade em processamento de tarefas específicas, tudo o que está sendo exigido pelo meio externo, pelo ambiente externo. No cérebro não existe uma fronteira entre o que é hardware e entre o que é software. É uma coisa só. O tecido vivo neuronal, o nosso hardware, ele se remodela a todo instante em que um novo aprendizado, em que um novo software ele é incorporado. E lembre-se que o aprendizado ele acontece a partir da interação com o meio ambiente, com o meio externo. É esse meio quem vai modelar o meio interno. Se o Rover Curiosity ele tivesse essa mesma habilidade nossa, a partir da interação com o meio marciano do planeta Marte, ele mesmo se modificaria e ele mesmo se evoluiria de maneira progressiva, estando cada vez mais adaptado com a superfície daquele planeta. O mesmo vale para os nossos filhos. Meu caro, você tem o computador mais potente da natureza, mas lembre-se o seguinte, a evolução dele depende do aprendizado, depende da interação com o meio. Se você lê pouco, se você perde muito tempo com distrações que não acrescentam em nada, apenas entretenimento, a sua máquina ela não vai evoluir. O mesmo vale para os nossos filhos. Se não for estimulado, se não houver educação, o desenvolvimento humano ele vai ficar estagnado.